mais uma live de segunda-feira, trazendo assuntos de depressão e ansiedade. Eu criei esse quadro para amenizar a princípio um sofrimento que é o desconhecimento de alguns pontos, tanto da depressão como da ansiedade. E aí eu vou trazendo, a cada semana um tema. E se você conhece alguém que sofre desse mal, tanto da ansiedade como da depressão, você pode indicar esse canal também. Hoje eu vou estar falando para vocês aqui de um tema que às vezes a gente pode até passar batido, a condição de pessoas de rua, condição de pessoas que moram na rua ou vivem na rua. E eu vou trazer alguns dados para que vocês entendam a gravidade, e a depressão, ela pode realmente estar nesse ambiente com maior frequência, por vários motivos. E aí eu vou relacionar aqui alguns pontos. E aí eu quero que você compartilhe essa live, curta essa live, para que mais pessoas tenham acesso a isso. Depressão não é brincadeira, ansiedade também. E ainda após a pandemia houve um agravante. Algumas pessoas ficaram com sequelas a partir da pandemia. E muitas perdas, enfim. Só para você ter ideia, 3 em cada 10 em situação de rua sofrem de depressão. Um estudo aponta esse dado. E a pesquisa ainda aponta que 52% da população em situação de rua utiliza drogas diariamente e 57% consome álcool todos os dias. Então você vê que são alguns elementos que vão realmente levar a depressão aí. E aí, mais especificamente falando de São Paulo, houve uma pesquisa baseada na cidade de São Paulo. Essa pesquisa traçou um perfil de população em situação de rua na cidade. Então os dados apontam que 30% deles sofrem de depressão, 52% utilizam drogas diariamente e 57% consomem álcool todos os dias. Esses dados hoje provavelmente já aumentaram, tá? E compartilha essa live, curte essa live, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e o Poder da Autorresponsabilidade. E também analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu venho realmente nessa live esclarecer vários pontos da depressão e ansiedade. Essa live ela surgiu de acordo com a demanda clínica de pessoas com depressão e com ansiedade. Então, continuando, quem tiver alguma dúvida, quiser colocar visões aqui, a sua visão sobre esse assunto, se sinta à vontade, deixe os comentários no YouTube, você que está assistindo no YouTube. O canal é o Whindersson Moraes Coach, tá? Após a live, se você não é inscrito, o link está aqui na bio do Instagram. Se inscreva, compartilhe e curta os conteúdos. Jorge Broid, coordenador de pesquisa dessa pesquisa de São Paulo, ele fala o seguinte: quando a pessoa está na rua, psiquicamente é uma situação muito difícil. Tem questão de ruptura com diversos laços de vida,
do trabalho, dos amigos. Então o fato de beber na rua é muito compreensível. Muitos deles bebem ou usam drogas em função do desamparo e em função do sofrimento psíquico. Então são algumas, né, em resumo, né, o que ele fala. Muitos deles bebem ou usam drogas em função do desamparo, em função do sofrimento psíquico. Então essas pessoas usam, né, a bebida, as drogas, para uma válvula de escape. E tem um relato, né, de uma coletora, né, de materiais recicláveis, a dona Vilma Aparecida. Ela tem 54 anos e nunca esteve nas estatísticas de usuários de droga, mas luta para não ser um número nos dados da população de rua que consome álcool todos os dias. Ela diz que está se superando a cada dia e revela que ainda não bebeu esse ano. A gente nessa trajetória, a questão da infância difícil ajuda essas pessoas, né, a desencadearem uma série de coisas na vida dessas pessoas. Então na infância, né, difícil de Dona Vilma, conta que o problema com o álcool começou devido à vida desde a infância, né? Então, rejeitada pela mãe no nascimento, foi parar em um orfanato, né, em São Caetano do Sul e na Grande São Paulo, né? E no local, né, cresceu com outras 2 crianças, com quem se apegou até o dia que elas foram adotadas. E a Dona Vilma teve que seguir sozinha. Quando completou 18 anos, né, não poderia ser mais atendida pelo orfanato e foi para a rua. Então decidiu tentar a vida no centro de São Paulo. E no começo era difícil, né, as pessoas ela fala que ajudava, colocava, né, a comida longe dela e ia embora e depois ia pegar de comer. Isso ela contando, né? Ela tentava escapar das dificuldades consumindo bebidas alcoólicas. A mudança de vida de Vilma, né, com relação ao consumo de álcool, mudou depois de um período de 1 ano e 8 meses que ficou em São Tomé das Letras, né, que é 310 quilômetros de Belo Horizonte, na cidade turística de Minas Gerais. A mulher vivia em um barraco pelas ruas e diz que buscava o autoconhecimento. E ela fala que ela tinha 3 desejos. Um era conseguir um emprego, outro arrumar os dentes e outro era ter uma casa. Então ela diz que foi nesse período. Então nesse período ela teve uma leitura, né? Muita leitura, convivia com outras pessoas e percebeu que precisava parar de beber para realizar seus sonhos. A Vilma afirma que hoje tem 3 desejos, como eu falei. E isso, né, com isso, né, com os 3 desejos que eu falei, ela já poderia morrer feliz. A pesquisa com o perfil da população de rua, né, foi coordenada baseado nos psicanalistas Emília e Jorge Broid, né, da Universidade de São Paulo, da USP e PUC. Então foi utilizada nessa pesquisa uma equipe de psicanalistas, psicólogos, jornalistas e juntaram para fazer essa pesquisa, né, as pessoas que conviviam na rua, né, na situação de rua. Todos foram fortemente capacitados para levantar as informações como é a vida, né, dessa população de situação de rua. O estudo revelou também que ainda que a população em situação de rua paulistana ficou mais diversificada, formada por pessoas de perfis diferentes e variados. Entre essas pessoas, transtornos mentais, dependentes químicos, imigrantes, ex-detentos. Então são alguns variáveis nessa pesquisa, né?
Então, há também uma população flutuante, que vem das periferias em busca de alimentos, cobertores, roupas, outras doações, até mesmo trabalhadores que durante a semana ficam nos albergues e nos fins de semana voltam às suas casas. Um perfil frequente encontrado na população em situação de rua é os ex-presidiários, que somam mais de 40% da população. Um dado lá atrás, só para você ter ideia o que pode estar acontecendo hoje, entre 2010 e 2015, o percentual de ingressos do sistema carcerário entre as pessoas de situação de rua da área central de cidade subiu de 27% para 40%. Na faixa etária dos 31 a 40 anos, os que passaram pela prisão são, na maioria, 55% da população de rua. Então a gente vê que ex-presidiários, né, tem uma boa, né, ou seja, essa população ou não tem oportunidade, né, ou eles não foram qualificados de alguma forma. Da mesma forma que eles saíram, ou como dizem, né, às vezes que a prisão pode ser a maior escola para eles. E se manter na rua, né, por uma série de questões, pode ser mais benefício para eles, seja por vontade ou pelo próprio sistema, pela própria sociedade. A população em situação de rua, né, existe um movimento que é chamado Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que isso, né, já acontece há 10 anos. E aí ele conta, né, na verdade o Gonçalves, ele tem 48 anos e ele está desempregado, nunca teve condições de pagar um aluguel, e nos últimos tempos ele teve um teto e trabalhava como técnico de informática e trabalhava na região do Brás, ali na zona leste de São Paulo. Ele fala que é caríssimo morar, né, na vila, nas periferias, tem muitos gastos para trabalhar, para morar no centro, né, e não tem como pagar os aluguéis. Então é uma condição muito complexa nessa direção, e é importante nós, né, estamos vendo essa situação. Você com mais condição, você tem sua casa, tem seu carro, tem sua profissão, sua família, né, suas condições de viagem, enfim. E ver essa outra realidade é humanizar, né, as pessoas. Então, por que trazer isso, né? Porque quando se fala de depressão, né, a gente sabe que depressão, em outras palavras também, tem um pouco de raiva para si, que pode levar ao suicídio, né? Também tem a parte biológica, né, a insuficiência de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então é uma série de fatores que fazem a pessoa realmente entrar em uma depressão. Aí vem, né, o trabalho da prefeitura, né, fazendo esse trabalho belíssimo, né? Quando eu digo belíssimo, no sentido de poder fazer uma contribuição, né, ter esse olhar. É obrigação, né? Se a gente for fazer uma relação da cidade do Brasil com cidades do exterior, tem situações que não tem pessoas nas ruas, e tem a questão econômica, né, que é diferente também. Então eu digo assim, né, que é um movimento que é humanizado. Claro que falta muita coisa, né, isso é resultado de muita coisa também em um contexto macro, mas
né, um pouco aqui, outro pouco ali, a gente vai fazendo alguma coisa, né, pelo próximo. E é um projeto, né? E aí ele conta, né, dentro dessa história, que existiram 2 moradores em situação de rua que foram localizados mortos. E isso, né, morto por quê? Quando a temperatura baixou, né, uma média de 8,3 graus, a pessoa, né, dependendo da pessoa de rua, ela às vezes não tem lençol, não tem como se aquecer. E uma situação como essa pode acontecer em uma situação de rua. Então, em algumas situações, a prefeitura também ela oferece vagas, né, suficientes para atender essas pessoas de rua. E a prefeitura procura conscientizar esse público, né, com esses abrigos. E aí essa temperatura pode ser amena, onde recebe bebida quente, banho, né, e tem um lugar para dormir. Então são situações que você pode ter nesse percurso aí, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, né, ou tiver uma história para compartilhar, você também pode estar contribuindo aqui. É justamente para realmente dar uma orientação inicial, né? Após isso, né, procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta, né, um coach, né, se for preciso, junto com o psicólogo, né? E também tem um psiquiatra também, a questão do receitar remédio, porque o psicólogo não receita remédio. Então essa interação multidisciplinar é muito importante também. E continuando essa questão, né, dos maus tratos, né, a depressão e a morte nas ruas de São Paulo, como eu falei, uma das causas de morte é a baixa temperatura, e essas pessoas, ou algumas pessoas, não, pela sensibilidade ou pela própria situação de não ter abrigo, né, pode sofrer e morrer de frio. Então, existem aflições diárias, né, o receio de não acordar, seja pelas mãos de intolerantes ou agentes de segurança do Estado. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu vou trazer uma outra visão do que acontece também nas ruas. O medo que eles têm é de dormir e não acordar. Nesse momento, como eles estão na rua, o perigo é iminente a qualquer momento. Então, no momento que eles dormem, a vigilância não existe. Então, eles estão sujeitos, né, vulneráveis a esse momento da dormida. Então, tanto outras pessoas de rua, que ninguém sabe o que está no coração dessas pessoas, né, fazer alguma maldade, ou talvez até próprios policiais, enfim, pode fazer alguma coisa nesse momento de dormir. Então, existe uma perturbação diária nessa situação de rua. Quem já viveu isso sabe, né, disso que eu estou falando. Não é fácil e é algo que realmente é um alerta ali diário. Então, viver nas ruas, né, e pegando a parte das ruas de São Paulo, isso não é uma tarefa fácil. Além de conviver com os obstáculos, né, diários de conseguir se alimentar, né, beber um simples copo de água e ir ao banheiro, há ainda o risco de agressões e morte. Ameaças que fazem parte da rotina da população da situação de rua. Então, ao ouvir alguns moradores em situação de rua,
sobre o seu principal medo em viver em praças, alamedas, esquinas, sobre marquises na capital, um novo censo, né, de população em situação de rua, ele ficou pronto. E aí, a frase, como eu falei no início, a frase mais comum é: dormir e não acordar era o maior medo deles. É quase um mantra, né, entre essa população, né, que convive com poucos espaços para se abrigar e se divertir, mas o maior medo está associado aos braços armados do Estado. Seja os agentes da GCM, né, Guarda Civil Metropolitana, sob o comando da Prefeitura, seja pelas ações do APM, né, Polícia Militar, sob a atuação de administração municipal, eles ainda fazem um alerta. Em dias de frio, a Defesa Civil aparece à noite com cobertores e o rapa leva de dia. Então, é uma situação bem complexa. Então tem a parte também das pessoas que trabalham com assistência e populações vulneráveis, né? Os temores têm relação direta com políticas públicas, né, adotadas pelos governantes, e afetam diretamente os moradores em situação de rua. O nível de violência tem aumentado contra eles, principalmente porque pessoas que violentam geralmente são parte do Estado e não estão sendo punidas e julgadas por seus crimes. Isso vem autorizando a violência à torto e à direita contra eles. Querem que eles se internem forçadamente em comunidades terapêuticas, querem que eles entrem em trabalhos insalubres, querem que eles sumam da rua. Como eles permanecem no espaço, na rua, por diversos motivos, dão a última cartada, que é a violência e morte. Então, sobre essa fala que eu acabei de fazer, o próprio Estado não tem tolerância com pessoas na rua, porque tem uma série de motivos para que não exista pessoas na rua. Então, é uma situação muito complexa. Quero que você fale aqui o que você acha desse assunto, né, com a sua visão, o que poderia talvez ser mudado na sua concepção. E compartilhe essa live, curte essa live, para que mais pessoas realmente se façam presente. Do que você tem medo, né? É uma questão para essas pessoas em situação de rua. A violência do braço armado do Estado e aquela provida pela intolerância e o ódio ao pobre. Base da visão higienista, né, que são os dois elementos mais recorrentes da fala daqueles que têm a rua como lar. Então, a falta de assistência também impede uma rotina mínimo de dignidade, e as temperaturas baixas muito, né, pode representar uma morte de hipotermia. Então, há uma pesquisa, né, que foi feita, qual é o seu maior medo, e muitas pessoas falam do rapa, né? Marcela, seja bem-vinda. Então, fala da questão de levar o colchão, que tem, né? Puxa pelo pé. Guarda xinga, né, de maldito, ameaça e persegue. O GCM, né, é mais violento do que a PM, e isso acontece diariamente, né? Os policiais enquadram essa gente, descobrem que moram na rua e ficam irados, e aí tem uma série de movimentos nessa direção aí. Outra história, né, de eles acordarem e tá pegando fogo, isso tem medo também, né? A gente já ouviu há muito tempo atrás a história de um índio, né, que foi queimado vivo. Isso
situação de rua, ou ele estava ali naquela situação e aí, por acharem que era de rua, fizeram isso. Enfim, a maldade, né, pode estar presente nessa situação de rua. Então, eles falam que... Ângela, seja bem-vinda. Então, tem várias situações que realmente, para quem está numa situação de rua, é diariamente estar inquieto. É justamente a fala que eu falei. É dormir e não saber se vai acordar. Gomes, seja bem-vindo. Então são situações, é o desrespeito, é a falta de humanização, é a PM, é o guarda municipal. Então tudo isso, né, é o rapa, é a situação de outras pessoas na rua e fazer algum mal. Então são situações que realmente são perigosas para quem vive na rua, tá? Então tem muitas situações, e o que eu... Andrei, seja bem-vindo. Então, o que eu quero passar nessa noite, nessa live, né? O tema é pessoas em situação de rua e a depressão. Como vocês viram, existe muitos elementos que pode favorecer uma pessoa usar álcool, usar drogas e realmente mergulhar em uma depressão. Então o contexto é assustador, tá? É uma questão de estado, e é por isso que na pandemia e pós-pandemia algumas coisas pioraram. Mas assim, eu estou falando isso não como um intuito de trazer uma visão negativa e pessimista, mas para que a gente possa, a partir de uma realidade que pode acontecer, a gente ser um vetor de mudança, sendo a partir de nós, que a gente possa ser pessoas melhores para essas pessoas, até um olhar melhor para essas pessoas, porque você que está olhando a situação, você não tem nem a mínima ideia do que aquelas pessoas estão passando. E quando você tem uma ação, talvez de amor, uma ação de empatia, talvez seja um momento daquela pessoa, um momento que seja um momento até mais feliz para ela aqui naquela situação. E quando a gente tem um olhar desse, a gente volta a se humanizar, né? Quando eu digo volta a se humanizar, não é que a gente deixou de ser humano, mas a sensibilidade para isso. Então é muito importante que a gente resgate ou se relembre, né? Porque muitas coisas do dia de hoje faz com que a gente perca, né? A gente racionalize uma série de coisas, né? Aquela coisa da repetição, a gente acha que é comum, acha que é normal, e a gente se acostuma com o que não é bom, o que é ruim. Então a gente precisa ter essa atenção. Então esse é o meu convite dessa noite. Espero ter trazido uma nova visão para vocês de uma pessoa em situação de rua. Eu não sei se você já fez aquele trabalho de rua, né? Você ir, tem o jantar da meia-noite, né? Que um grupo de pessoas começa a distribuir comidas para as pessoas que não têm condição, né? Cobertor, roupas, né? Doar roupas para essas pessoas. Então é isso. O convite é você de fato saber que existe essa situação que pode levar à depressão, mas que tem um direcionamento, né? É uma situação muito complexa, mas a partir de um olhar, né, atitudes e pensando em um macro, algumas coisas podem mudar. Tiago, seja bem-vindo. Então é importante a gente continuar com esse olhar humanizado, tá?
Eu quero enfatizar que toda segunda-feira estou aqui falando sobre depressão e ansiedade. Olá, Dai, seja bem-vindo. Então, assim, dia de quarta-feira, toda quarta-feira eu trago filmes para a gente discutir aprendizados aqui. A parte do filme, a parte do personagem, a história, a gente trazer aprendizados e trazer novos comportamentos para o nosso dia a dia, novas metas, novas ações. Dia de quinta-feira eu separo para falar sobre psicologia, né, autoestima, autodesenvolvimento, coach, né, também produtividade na quinta-feira. E tem um canal do YouTube também. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, o link está na bio aqui do Instagram, o Whindeson Moraes Coach. Se inscreva, compartilhe, tem vários conteúdos lá. E gratidão por acompanhar, né, essa jornada. Estamos começando um ano novo, né? Eu desejo a vocês um feliz ano novo, 2023, repleto de coisas boas, que seja abençoado, que os seus desejos do seu coração realmente se realize. E o que precisar de mim, né? Conte comigo para que cada vez mais o seu crescimento, o autoconhecimento, que é o caminho, né? Se eu não me conheço, não conheço as minhas emoções, não gerencio as minhas emoções, nada mais vai bem na minha vida. É preciso que eu possa fazer isso e desenvolva a inteligência emocional, tá? Um forte abraço para cada um de vocês. Conte comigo. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.